Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Integrar num único ministério as diversas políticas públicas de infraestrutura urbana e de promoção do desenvolvimento regional e produtivo, além de otimizar a administração de programas, recursos e financiamentos. Esse é o papel do Ministério do Desenvolvimento Regional, um dos maiores interlocutores do governo federal com os 5.570 municípios brasileiros. Pela segunda vez aqui no Brasil em Pauta, eu recebo o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Muito obrigado pela presença de novo aqui conosco no Brasil em Pauta, ministro. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade. Temos muito a falar do desenvolvimento regional. Sobre essa questão, ministro, pelas próprias características do ministério, o senhor viaja muito pelo Brasil. Que avanço o senhor tem visto nas cidades brasileiras a partir dessas viagens e interlocuções com prefeitos, gestores públicos e a população em geral? Tivemos a chance e a oportunidade de visitar 24 das nossas 27 unidades federativas ao longo desses 11 meses. Vimos desde o Vale dos Vinhedos, lá em Garibaldi, até o sistema de esgotamento sanitário de Boa Vista, em Roraima, e também os projetos públicos de irrigação em Minas Gerais, ou seja, viajamos muito, obras de mobilidade em Fortaleza, e o que a gente vê é com uma continuidade. Esta política e essa orientação do presidente Jair Bolsonaro de que não interessa quem começou, mas interessa o benefício que as obras trarão para a sociedade, para aquela população, nos norteou esses 11 meses. Então, o que a gente vai é verificar o andamento, muitas das vezes inaugurar obras que estavam paralisadas, que foram retomadas e com uma gestão responsável foram possíveis de serem finalizadas, terminadas e trazer o benefício. Obras que estavam aí há 5, 6 anos em andamento e é muito bom você ver a alegria da população recebendo desde uma estação de esgotamento sanitário, sabendo que vai ter mais saúde ou uma obra de mobilidade, um calçamento, uma pavimentação, até as várias e milhares de unidades habitacionais que foram entregues. Isso é muito gratificante. Então, o que eu posso falar é que, vendo o Brasil, a gente identificou muitas diferenças regionais, de fato, os números... Pelas próprias dimensões do Brasil. A dimensão, o histórico político, o histórico de crescimento, dinamismo econômico. Então, olhar o Brasil como um único país é algo muito simplista. Temos que identificar ele como ele realmente é. São regiões interligadas, cada uma com a sua história, cada uma com a sua cultura e com necessidades muito diferentes. Saneamento muito necessário no norte, questão de segurança hídrica muito necessária no nordeste. Temos problemas de infraestrutura grande nas grandes metrópoles como sudeste e sul, onde precisamos atacar cada situação com o remédio correto, com uma solução apropriada para essa região do país. Mas isso que a gente faz, por isso que a gente viaja tanto, para entender, realmente compreender essa diversidade, essa complexidade que é esse país de mais de 8.500.000 quilômetros quadrados. Sobre um desses projetos importantes, nós temos uma pergunta agora, que é do Marcos Vinícius. Ele é técnico de TI, ele é aqui de Brasília. A pergunta é sobre o projeto São Francisco. Vamos ouvi-lo. Eu gostaria de saber do ministro se as obras do projeto São Francisco estão indo para frente ou se falta muito para terminar. Pergunta muito boa do Marcos Vinícius. De fato, São Francisco é uma obra emblemática, muito importante para a região Nordeste, especialmente a região mais seca, para o sertão nordestino. Ela está andando bem. Já investimos esse ano mais de 582 milhões na transposição de São Francisco. A água está avançando. No eixo leste, a água já está sendo bombeada. Chegou agora no dia 20 em Monteiro, final ali na Paraíba, entrada da Paraíba, que vai seguir até o Epitácio Pessoa, o reservatório de Campina Grande, e garantir que Campina Grande não tenha qualquer tipo de racionamento. Lá no eixo norte, que o nosso objetivo principal é levar essa água até a região metropolitana de Fortaleza, já conseguimos avançar um obstáculo que existia no ano passado, que era um dique que deu um problema, estava com vazamento, e a segurança para nós sempre em primeiro lugar. Felizmente, as intervenções foram feitas com sucesso, o dique já está cheio, já consegue jorrar sua água para frente e agora está seguindo por gravidade e chegará até o final de março no cinturão das águas do Ceará e abastecerá a região metropolitana. Então, as coisas estão acontecendo, a água está sendo bombeada, todas as estações estão em operação, as 3 estações do eixo norte, as 6 estações do eixo leste. A água no eixo norte já ultrapassou os 80 quilômetros, ainda faltam 159 quilômetros para percorrer, mas de qualquer forma a água está caminhando. Não há nenhum obstáculo agora para frente, é o tempo de enchimento dos reservatórios. Tem um pequeno trechinho de 2 quilômetros que ainda tem obras, mas todos os engenheiros me garantiram
que antes da água chegar, essas obras estarão concluídas, não será um impeditivo para que a água possa abastecer realmente o Ceará e a região metropolitana de Fortaleza, e no futuro logo abastecerá também o Rio Grande do Norte, quando chegar no reservatório de Engenheiro Ávidos e também no Caiçara. E o São Francisco foi incluído no programa de parcerias de investimentos. O que muda com essa inclusão? São Francisco é uma obra de engenharia monumental, um investimento que já supera seus 10 bilhões de reais, deve chegar a 12 bilhões de reais no final da obra civil, mas a operação dele é algo que preocupa muito o governo federal pelo custo. Hoje já é um custo que supera 300 milhões. No eixo leste. No eixo leste. Quando os dois eixos estiverem em operação, superará 600, 700 milhões de reais. Isso pode chegar em pouco tempo a um valor muito mais alto. Ciente dessa situação, desse custo muito elevado, temos uma necessidade muito grande, levar água para quem não tem água, um recurso vital necessário, mas também há um custo, e é um custo de oportunidade. Esse recurso que é gasto na operação, deixa de ser gasto na saúde, deixa de ser gasto na educação, em todas as outras áreas. Para isso, o presidente autorizou que fosse feito um leilão do potencial fotovoltaico que existe, a geração de energia elétrica baseada no sol, nas margens da transposição. E isso vai viabilizar a operação, vai reduzir o custo dessa água. A gente estima que há a possibilidade de uma redução de 25%, de 80 centavos, que é hoje o custo estimado, para 60 centavos. E com isso a operação fica viável, a gente consegue fazer essa concessão. Está prevista aí para setembro do ano que vem, o lançamento do edital. Isso passa por uma concessão, a operação sai da conta do Tesouro, a gente consegue ter o benefício de levar água para a população que tanto precisa, sem onerar os cofres públicos, utilizando o que o Nordeste tem de sobra, que é justamente o sol. Então, a gente está transformando algo que sempre assolou o Nordeste, que foi tido como uma coisa muito prejudicial para a região, como a solução do problema da água. Vamos usar o sol para poder levar água para as pessoas. E uma mesma empresa ou um mesmo grupo cuidaria tanto da questão da geração da energia fotovoltaica, quanto da manutenção e operação do próprio projeto, seria isso? Perfeitamente, Paulo. Esse é o objetivo. Essa concessão ela vai ser feita atrelada ao leilão desse potencial fotovoltaico. Então, aquela empresa que ganhar a concessão, ela vai ter o direito de explorar também o potencial fotovoltaico, que nos cálculos mais conservadores demonstram que há um potencial de gerar 4 vezes a energia necessária para manter as bombas da transposição. Ou seja, há um potencial muito grande de energia sobressalente que poderá ser vendida no mercado e este ganhador da concessão terá essa receita adicional. Então, além da receita da venda da água bruta, da entrega da água bruta para os estados, ele também terá a receita da utilização e da geração desse potencial fotovoltaico, dessa energia. Agora, falando sobre um outro rio, o rio Araguaia. Entre o final de outubro e começo de novembro, foi liberado 1,12 milhão para a Universidade Federal de Viçosa começar os estudos em relação ao projeto do Araguaia, é isso, ministro? Exatamente, mas não começar. Na verdade, entregar algo que eles já fizeram. Em junho, o presidente anunciou o Juntos pelo Araguaia. De lá para cá, foi feita a contratação da Universidade Federal de Viçosa para que elaborasse o plano executivo da execução dessas ações. Uma área muito grande, a nossa área estimada lá são de 5 milhões de hectares. Inicialmente, faremos uma intervenção em 10 mil hectares, tanto em Goiás como no Mato Grosso. E o que esta universidade está fazendo é produzindo um plano muito concreto de que ações e qual o custo que terão essas ações. Então, nós já pagamos essa primeira parte em cima das entregas que foram feitas, esperamos que o estudo completo esteja finalizado até o final deste ano, e aí totalizando mais de 2,79 milhões serão pagos para a Universidade Federal de Viçosa, e com isso, um projeto executivo pronto para ser executado, em parceria com os dois governos dos estados, tanto de Goiás como Mato Grosso, com recursos do meio ambiente que são provenientes das multas ambientais, ou seja, transformando aquele recurso, aquelas multas, a degradação do meio ambiente em algo que vai preservar e conservar. Estamos transformando aquilo que era ruim em algo bom. Então, as multas que foram provenientes de uma degradação do meio ambiente vai ser o recurso que vai fazer com que as margens, as nascentes, as áreas de recarga possam ser revitalizadas, recuperadas e protegidas para fazer com que o Araguaia fique sempre um rio tão belo e que leve tanto desenvolvimento para a região. Essa revitalização das bacias hidrográficas faz parte de um programa que está sendo
reelaborado ou elaborado e vai ser entregue no ano que vem, é isso, ministro? Isso. Na gestão de recursos hídricos, tive a oportunidade agora no último domingo, inclusive, estar no simpósio sobre gestão de recursos hídricos, e nós temos duas grandes entregas a serem feitas. O Plano Nacional de Recursos Hídricos e também o Programa de Revitalização das Bacias Hidrográficas. Este programa é um grande programa que prevê e faz um diagnóstico preciso de todas as nossas bacias, são 12 regiões hidrográficas, para entender quais são as dificuldades, qual o nível do problema que nós temos hoje. Mas, independente da finalização de um programa mais amplo, o presidente já se adiantou, em junho já começou a Araguaia, nosso objetivo é que no ano que vem a gente já faça também um programa similar para o São Francisco, e avance nas principais bacias, os principais rios. Então, nosso objetivo em 2020 é um programa muito similar ao que é o Juntos pelo Araguaia para o São Francisco. Também um rio importantíssimo para a região Nordeste, a gente precisa revitalizá-lo e garantir a quantidade de água. Estamos muito preocupados com a qualidade, mas a quantidade é essencial, porque ao longo do São Francisco há inúmeros projetos de irrigação, há uma necessidade de vazão adequada nas usinas, na produção de energia elétrica e também em todo, do Alto São Francisco até o Baixo São Francisco, lá na divisa com Sergipe e Alagoas, a gente precisa garantir que há um fluxo mínimo de água e voltar a ter uma navegação, inclusive turística. O São Francisco é muito belo, em várias partes do rio ele pode ser explorado turisticamente. Temos o maior lago, o Lago Sobradinho, é algo assim impressionante para aqueles que não tiveram a oportunidade. Eu já fui lá. Eu recomendo, façam um passeio, é algo diferenciado no Brasil, então a gente pode explorar de várias formas. Isso é até uma coisa que a Agência Nacional de Águas coloca. Os nossos corpos d'água, eles podem ser utilizados de inúmeras formas. A navegação é uma delas, irrigação, mas todas elas precisam e demandam um cuidado muito grande da água. A depender da qualidade, da classe que aquele rio se enquadra, ele pode ser utilizado para uma coisa ou para outra. E o nosso objetivo, tanto com o Programa de Revitalização como com o Plano Nacional de Recursos Hídricos, é justamente que a gente possa melhorar a classificação dos nossos rios e que eles possam ser utilizados em todo o seu potencial. A conversa está boa, ministro, a gente volta daqui a pouco. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o Brasil em Pauta. Não saia daí. De volta com o Brasil em Pauta, o entrevistado é o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Ministro, recursos hídricos, irrigação fundamental para o desenvolvimento regional e o governo está com o projeto Polo de Agricultura Irrigada. Apenas 3% da irrigação no Brasil é feita com recursos públicos pelo Estado, é isso? É isso mesmo. A estimativa mostra que havia, em 2015, mais de 7 milhões de hectares irrigados. Destes, 97% eram privados e apenas 3% públicos. Nós temos hoje 78 projetos públicos de irrigação sobre a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, DENOX e Codevasf. Esses projetos superam aí seus 140 mil hectares, mas muito distante dos 7 milhões. Então, as políticas para os projetos públicos existem há muito tempo, mas o que o governo entendeu como uma deficiência ou uma lacuna que existia era justamente o que o governo federal poderia fazer para esses 97%, para esses vários agricultores privados que estão lá irrigando, fazendo essa agricultura. E com isso foi definido os polos de agricultura irrigada, que tem como objetivo ter um foco, um ponto focal do governo federal que possa conversar com esses irrigantes e saber quais são os entraves. Está faltando energia, está faltando uma outorga de água, precisa passar uma estrada para escoamento. Quais são as deficiências para que essa produtividade ou essa produção possa trazer mais retorno, gerar mais riqueza e mais emprego. Então, o programa tem esse objetivo. A gente reúne os municípios de alguns polos, fizemos isso lá em Santa Maria, também temos no oeste da Bahia, aqui no Planalto Central. Colocando todos juntos, pegam municípios com agricultores que fazem um consórcio e eles podem nos apresentar esses pleitos e o Ministério do Desenvolvimento Regional fica responsável por ir nos outros ministérios, seja no meio ambiente, Minas e Energia, Agricultura, para fazer essa interlocução e facilitar o acesso dessas comunidades ao governo federal e que a gente possa, de fato, fomentar e não atrapalhar o desenvolvimento. Esse é o nosso objetivo. Os polos
são uma experiência muito bem sucedida, mas a gente também não esquece os 3% que são os nossos, dos projetos públicos. Estamos tentando melhorar a gestão, aprimorar os investimentos e todo o investimento que a gente faz em segurança hídrica, foi mais de 1,4 bilhão de reais nesse ano, é justamente para dar o volume de água para que essa agricultura irrigada possa se expandir, inclusive, Paulo, possibilitando que a gente diminua o avanço da fronteira agrícola e produza mais naquelas áreas que já são utilizadas para a agricultura. Aumente a produtividade. Aumente a produtividade sem expandir a fronteira, sem desmatar mais ou pegar áreas que são hoje protegidas. Então, esse é o objetivo. É uma maneira inteligente de você produzir mais, trazer mais riqueza e mais emprego. Ainda em recursos hídricos, agora não para a produção, mas para o ser humano, o programa Água Doce. O governo está capacitando profissionais para trabalhar com essa questão? Isso, exatamente. Essa semana, lá no Rio Grande do Norte, começou a capacitação, um grande processo. Nós já entregamos esse ano, colocamos em operação mais de 153 sistemas dessalinizadores, focados principalmente no semiárido em regiões rurais. Então, você faz produção de água difusa, são pequenos sistemas que conseguem pegar uma água muitas vezes salobra, salina, realmente dessaliniza e traz esse benefício para essa população. Só que o grande problema que existe é a operação e manutenção desses sistemas. A tecnologia já é muito bem conhecida, a estrutura a gente sabe como fazer, mas o problema é o pós. Depois que você entrega e coloca em operação, isso precisa ser bem operado e bem mantido. E o objetivo desse programa de capacitação é justamente ensinar, possibilitar que essas pessoas estejam bem treinadas para que esse investimento que foi feito possa perdurar por muito tempo, trazer esse benefício para a população. Então, é o governo federal preocupado não só no investimento, mas na manutenção da operação e daquele serviço. Esse é o objetivo. Agora vamos passar um pouquinho para habitação. São muitos os temas do Ministério do Desenvolvimento Regional e a gente já vem com uma pergunta da Camila Campos. Ela é caixa bancária, também aqui de Brasília. Vamos ouvi-la. Eu gostaria de saber se o governo continua investindo para garantir moradia para a população que mais precisa. Olha, Camila, com certeza esse é o objetivo primordial do governo federal. Nós investimos em habitação de todos os recursos que foram colocados no Ministério. 3,86 bilhões foram para habitação e destes 3,25 bilhões para a faixa 1, que são justamente aquelas famílias que recebem menos até R$ 1.800 e também as áreas rurais, aqueles projetos de entidades. Então, o foco... Mais de 245 mil moradias entregues esse ano. Exatamente. 245 mil entregues e existem 233 mil em construção. Então, todo o trabalho que foi feito em parceria com a Casa Civil, o Ministério da Economia, foi conseguir os recursos para que a gente conseguisse manter todas essas unidades em construção e trouxesse esse benefício. Mas a preocupação número 1 do governo é justamente para quem mais precisa. Tanto é que a reformulação está indo nesse sentido, mas a gente vê pela execução financeira como isso reflete a realidade. São 3,25 bilhões de 3,86. Então, de tudo que a gente fez, 3,25 bilhões foram destinados à faixa 1 e, como eu disse no início, o Ministério executou o financeiro de 6,4. Então, veja, 3,25 é mais de 50% de todo o recurso financeiro que foi desembolsado pelo Ministério no ano. É mais de 50% para a faixa 1, para aquelas famílias mais necessitadas. A reformulação trabalha com duas variantes, essa questão de ser direcionada para quem mais precisa e atacar os locais onde o déficit habitacional é maior no Brasil, é isso? Exatamente. O que a gente verificou é que o objetivo do programa, primeiro, é atender a população e não os construtores. Segundo, a gente quer atender aquelas regiões mais necessitadas e não onde é mais fácil se construir. Então, a gente notou que havia um direcionamento nesse sentido e o objetivo é aquelas comunidades mais isoladas, municípios com até 50 mil habitantes, que têm um déficit, que são grandes empreendimentos, mas é um déficit relativo muito grande, que a gente precisa estar lá, o governo precisa alcançar essas famílias. Famílias que hoje vivem em palafitas, em toda a região norte. Eu tive a oportunidade de conhecer Laranjal do Jari, junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e vi uma situação muito triste, assim, centenas de pessoas no Rio, sem nenhum saneamento, sem nenhuma estrutura, vivendo em palafitas. Essa realidade precisa mudar. Já há uma previsão de entrega dessa proposta para o presidente Jair Bolsonaro? A proposta de lei, de alteração de lei de decreto, já está praticamente pronta dentro do MDR, precisa ser validada pelo Ministério da Economia e da Cidadania. Nossa intenção é que isso chegue ao presidente até o mês que vem, em dezembro, que ele possa apreciar. Estamos fechando alguns ajustes em relação à modelagem da operação
porque o nosso objetivo não é só lançar um programa que não consiga parar em pé. Então, a gente já está conversando com os bancos, que vão ser os operadores, que vão fazer isso virar realidade, para saber qual é o custo, qual é o tempo, se isso é viável, se eles têm pessoal já capacitado, treinado, para que quando o programa seja lançado, ele seja lançado para operar de fato, já com essas variáveis, essas dúvidas todas sanadas. Então, é isso a única questão que ainda está de pé, que ainda está faltando resolver, que é justamente entender o custo operacional para que os bancos possam fazer isso e possa ter uma fiscalização, porque a gente quer simplificar, mas ao mesmo tempo não podemos descuidar do controle, afinal de contas é o dinheiro de todos, é dinheiro proveniente de imposto, tem que ser muito bem controlado, muito bem regulado, para que a gente tenha certeza que ele está sendo utilizado da forma correta. Vamos agora a mais uma dúvida da população e a pergunta é da estudante Mila Ganda, também aqui de Brasília. Vamos ouvi-la. Eu queria saber o que o governo está fazendo para melhorar a mobilidade urbana e gerar menos impacto na natureza. Excelente pergunta. Um outro tema também importante. Muito importante, muito alinhado ao meio ambiente de fato. A gente sabe que quanto mais as cidades crescem, o transporte individual é algo que tem que ser cada vez menos utilizado. A gente precisa ter transporte de massa, mais transporte de massa de qualidade, que a gente sabe que a população sofre muito com precariedade dos ônibus ou a falta de um corredor específico, ela perde tempo demais no trânsito, compete com os carros. E é isso que o Ministério está fazendo. Foram investidos mais de 1,1 bilhão de reais para financiar corredores de ônibus, BRTs, VLTs, veículos em 141 municípios do país. 141 municípios. Metrôs, mais de 90% com menos de 250 mil habitantes. Exatamente, esse é o objetivo. Então, a gente está atendendo, veja que é uma constante do governo a gente atacar não só os grandes centros, mas também os pequenos. E nas ações de mobilidade também tem calçamento, qualificação das vias, melhoria das rodovias estaduais, das vicinais, tudo isso acaba sendo auxiliando para que a qualidade de vida da população das cidades melhore. Esse é o nosso objetivo, um investimento robusto de obras, desde grandes obras como metrôs até pequenas obras, pequenos corredores, pequenas qualificações. Então é isso, Camila, que o governo federal está fazendo, preocupado com todos, não apenas com os grandes, não apenas com as grandes obras, mas também a população daqueles pequenos municípios. E o governo federal também auxilia os municípios na elaboração dos planos de mobilidade urbana, que agora tiveram um prazo dilatado para serem concluídos, não é isso, ministro? Exatamente. O plano é essencial, eles estão inseridos na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Você tem um planejamento, entender, ainda mais em algo tão complexo como a mobilidade, que tem vários modais, várias dificuldades logísticas, você precisa realmente planejar para poder executar essas ações. Mas os municípios, nem todos têm o pessoal capacitado para fazer um plano, expertise. Então, foi muito importante essa ampliação do prazo até abril de 2021, para que eles possam realmente elaborar um plano de qualidade e que possa mudar a realidade de vida dessa população. Penso também que uma grande proposta elaborada pelo Ministério neste ano foram os planos regionais de desenvolvimento. Para cada região tem um plano, ministro? Sim, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional... Quer dizer, Centro-Oeste, Nordeste e Região Norte, perdão. Exatamente. Que são as 3 regiões prioritárias dentro do plano da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Foram desenvolvidos de forma inédita, primeira vez desde que a Constituição foi elaborada, que já previa a elaboração desses planos, então mais de 30 anos se passaram e hoje, pela primeira vez, no dia 19, foi encaminhado ao Congresso Nacional os 3 planos regionais de desenvolvimento que vão agora abranger estão um em período apreensão. de 2020 a 2023. São 12 anos alinhados aos 3 ciclos do PPA. Então, o objetivo é que não sejam apenas normas, diretrizes e indicativos de projetos, mas que isso tenha uma aderência ao plano plurianual e que a gente possa efetivar. Então, por isso que ele tem que estar casado com a proposta, tem que estar casado com o PPA e agora cabe ao Congresso, daquela carteira muito ampla e muito extensa que foi colocada no anexo 3 de cada um dos planos, avaliar o que é mais prioritário para esses primeiros 4 anos. E dentro daquilo alinhar com o PPA e poder realmente ter o recurso orçamentário para efetivar. Porque o nosso objetivo não foi só traçar uma estratégia, que foi construída aí ao longo de muitos anos e agora chegou nessa situação, esse indicativo, esse norte. Mas dar um portfólio. Sempre reclamaram, e com razão, que faltava uma carteira de projetos para o desenvolvimento regional. Agora existe. A carteira está ali, está indicada, nos anexos está em lei, logo estará em lei, depois que o Congresso aprovar. Nós sabemos o que precisa ser feito. Falta agora efetivar, viabilizar recursos, investir
e realizar ações tão prioritárias. Então, a gente analisou, cada um tem uma aposta estratégica específica. A gente, no Centro-Oeste, sabe que a diversificação, utilizar todo o potencial do agronegócio, mas não deixar só para as grandes corporações, não para deixar que isso se diversifique e entre para os pequenos também. Então, isso é uma das apostas para o Centro-Oeste. Na região amazônica, a gente sabe do potencial e da riqueza da natureza. Então, a biodiversidade lá precisa ser melhor explorada de forma sustentável, mas a aposta é que a gente use a biodiversidade para que possa desenvolver a região e trazer riqueza. E no Nordeste, a gente aposta nas cidades intermediárias. A gente imagina que investindo nessas cidades, toda a região em volta também se desenvolve e elas interligadas de uma maneira muito sinérgica, toda a região cresce e se dinamiza. Então, esses são os eixos centrais. Cada um tem 6 eixos de atuação e dentro desses seis eixos foram definidos programas e projetos que estão lá agora todos descritos. E o mais importante, Paulo, os planos foram construídos em parceria com os governos dos estados e principalmente coordenados pela Superintendência de Desenvolvimento. Então, a SUDECO, a SUDAM e a SUDENE capitanearam essa coordenação política, essa articulação, foram aos governadores, solicitaram e perguntaram aos governadores o que, no entendimento deles, era essencial para desenvolver as suas respectivos estados. E tudo isso foi colocado junto, discutido e aprovado de forma colegiada na reunião do Conselho Deliberativo de cada superintendência, de cada CONDEL. Então, isso foi feito. Então, é uma construção muito republicana, coletiva, colegiada, e que é por isso que a gente acredita que isso vai ter resultado. Porque não é algo imposto pelo governo federal, é algo trabalhado e discutido com os governos estaduais e que realmente eles conseguem enxergar no plano o que eles pediram, o que é importante para os governadores. Então, é o governo federal alinhado a todos os governos dos estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Essa é a verdadeira política, é a boa política, é a política que a gente espera e acredita que esse seja um instrumento que vai fazer diferença. Agora é transformar o papel em realidade. E entrega efetiva. Eu espero que nas próximas viagens eu esteja entregando, inaugurando alguns dos projetos que estão elencados nos planos regionais. Ministro, muito obrigado aqui pela presença no Brasil em Pauta, mais uma vez. Eu que agradeço, Paulo. Sempre um prazer estar aqui. Espero que tenhamos sempre boas novas para a população, para o Brasil. O desenvolvimento regional está acontecendo, o governo está preocupado. Nosso objetivo é, como disse, transformar papel, planejamento em realidade. É ir lá em cada cidade e mostrar que, de fato, o discurso do presidente Jair Bolsonaro é verdadeiro. Menos Brasília, mais Brasil significa os ministros, perto da população, entregando coisas concretas, efetivas. Chega de discurso, chega de ilusão, o que a gente quer é realidade. Muito obrigado, ministro. Eu conversei com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Muito obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil.